Nós vamos dar início à escola e eu passei a semana toda sempre assim, irmãos. Senhor, o que eu devo apresentar para os meus irmãos? Se tu não apresentares para mim primeiro no meu coração, como eu poderei apresentar para os meus irmãos? Seria muito prático, irmãos, e longe de mim pensar em qualquer outra pessoa sem ser a mim mesmo. Seria muito prático para mim eu fazer uma dinâmica de estudos em que eu peguei livros, em que eu olhei, são todos lícitos. Mas como ficaria a vontade do Senhor? Como ficaria para eu poder conduzir, segundo a graça e misericórdia a mim dada, e da qual será cobrada, segundo meu irmão Tiago, não queirais vós todos ser mestres, porque receberemos maior juízo. Ou seja, a responsabilidade de quem ensina é uma coisa muito séria. Mas na verdade todos nós ensinamos. Porque nós temos sempre pessoas que desconhecem ou que são destituídas da graça que nós possuímos. Então o que acontece? Nós acabamos tendo a obrigação de sermos mestres para aquela pessoa. Nós temos a obrigação de cumprir um pedido de Jesus, uma ordem, que é: ide por todo mundo e fazei o quê? Discípulos. Isso aí, discípulos. Ide, ou seja, o ide de Cristo tem a ver também com uma viagem missionária, mas também enfatiza a própria vida do cristão no seu caminho. Ou seja, ide a todos quanto você puder, fale da minha salvação. Porque de graça você recebeu, e o que é? De graça você dá. Quando fala de graça, não é que você vai cobrar. Ou seja, eu tive esse tesouro e não me foi cobrado nada, a não ser o meu arrependimento e minha proteção. Então eu vou passar para o meu irmão, ou para o meu próximo, aquilo que eu recebi. Então os irmãos estão entendendo? O tema de hoje, já está até escrito aí na Joyce, tomou liberdade de escrever no início da live. Você sabe falar sobre o que recebeu a salvação? É uma pergunta, eu vou deixar como retórica, porque eu não quero constranger, isso começa por mim mesmo. Às vezes a gente quer fazer uma pergunta e muitas pessoas que ensinam não medem isso. Que muitas vezes uma pessoa pode até responder, mas ela fica nervosa porque está sendo perguntado em público. Então vou colocar como uma pergunta retórica. Você sabe falar sobre o que recebeu a salvação? Você consegue explaná-la para uma pessoa? Você consegue realmente, você sabe, eu sei o que eu devo falar para aquela pessoa. Então vamos tomar alguns exemplos. Hoje em dia, geral, e não é errado, mas é uma coisa que não é, como é que se diz assim, a pregação da palavra, ela deve ser holística. Você deve olhar a pregação da palavra como um todo, e não falar da palavra e utilizar pedaços dela, porque você sabe que o perfeito se torna imperfeito quando você omite certos detalhes. Então, por exemplo, hoje, uma pessoa bondosa se aproxima de outra e fala o seguinte, preste bem atenção: eu queria conversar com você. A pessoa responde: pois não, olha, eu não consigo me segurar, eu sinto no coração que eu devo me aproximar de você e falar sobre um assunto muito especial. A pessoa: o que é? Você já parou para pensar o sentido da vida? Aí começa. Para que nós estamos aqui? É sempre assim: olha, a minha vida era uma vida totalmente caída, e Cristo, da qual eu vou falar com você hoje, transformou a minha vida, e pode transformar a sua também. É mesmo? Vamos colocar que a pessoa está querendo até educadamente, a pessoa nem quer ouvir, mas usando educação. É mesmo? É.
É assim. E como seria isso? Olha, o amor de Deus é um amor tão grande que Ele quer trazê-lo para si. Ele quer fazer com que você compreenda que Ele tem um amor muito grande por você. E Ele quer fazer com que você seja um filho dele. E por aí vai. E você começa a falar, olha, Deus é bom, coloca-se na presença de Deus, você, por favor, você receba o amor dele. Isso é a síntese da pregação. Só que ela é apenas um fragmento da verdade. Nesse pouco que eu falei com vocês, o que vocês receberam? Eu falei o tempo todo sobre o quê? Sobre com relação a Deus. Sobre o que dele? Sobre a bondade. A bondade e o amor, não é isso? Eu falei. Isso, presta bem atenção, irmãos, olha, não se assuste com a frase que eu vou contar. Isso é suficiente para salvar uma alma. Presta atenção. Eu estou falando para alguém da vontade de Deus. Isso é suficiente para salvar uma alma? Pior que é. Não, mas você está certa. É e não é. Você está certa. Não estou repreendendo o pastor. Está certa. Você está certa. Mas é suficiente. Porque João 3,16 fala assim: Deus amou o mundo. Vamos lá. De tal maneira, olha a intensidade, de tal maneira que deu seu Filho único para quê? Ou seja, com a função de, com o objetivo de todo aquele que nele, quem? O Filho único, que se chama Jesus Cristo. Crê nele, crê, não que Perecerá. não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando João 3,16, está tudo correto. O que eu falei, não está? Não está falando do João 3,16, não está falando do amor de Deus? Um amor tão grande de que ele não tem como medir. Vocês sabiam que Deus, o maior amor que Deus tem é pelo seu Filho? Não é pelo homem. Vamos supor que possa indicar que na perfeição de Deus, nós não podemos falar isso, eu estou falando como se eu pudesse fazer isso. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho do seu amor. Não quer dizer que Ele amou o mundo acima de Cristo. A Bíblia fala que Cristo é o Filho do seu amor. Então Ele falou assim, eu amo a minha criação e vou dá-lo para que eles façam o quê? No Filho. Creio. Fala? Creio. Creia, vocês concordam? Creia, não é isso? Mas crer para quê? Segundo João 3,16. A salvação. Repare João 3,16 na mente. O que eu omiti nessa pregação bonita, que fala de uma vida transformada, que fala toda a verdade, o que eu omiti segundo João 3,16? É necessário crer. Repare bem, fale João 3,16 na mente. Não pereça. Hã? Não pereça. Isso, não pereça, não morra eternamente. Então, dentro de João 3,16, a base da mensagem do apóstolo João foi: irmãos, nós estamos debaixo de uma o quê? O que é uma o quê para nós? Nós estamos debaixo da o quê? Salvação? E todos estamos debaixo da condenação. Então, para que todo aquele que crê, Beth, não quê? Todo aquele que crê não quê? Então, olha bem, ele poderia, para que todo aquele que crê tenha a vida transformada. O não pereça vai englobar toda uma situação, mas ele tem sentido. É a base da mensagem do Evangelho. Mas falando da salvação, falando da bondade, do amor de Deus, sempre o arrependimento. Então, é isso que nós estamos dizendo. Presta atenção. Eu estou dizendo, não pereça. O que nessa mensagem uma pessoa tem que ser avisada? Então, porque a bondade, o amor de Deus, todo mundo aceita o que quer, todo mundo já sabe. Sim. Quando você começa a falar de arrependimento e inferno e perdão, aí
Mas só que eu não vou falar do pecador. Eu não vou falar, nós não vamos comentar aqui sobre a necessidade do pecador. Nós vamos falar do salvo. Porque ninguém consegue pregar o evangelho. Vamos lascar e rasgar o verbo. Se eu fizer um teste aqui agora, se eu trouxer um incrédulo, eu entrar por essa porta aí, e vou me sentar aqui, não estou dizendo que sou melhor que os irmãos, não, estou dizendo para os irmãos saberem disso. É uma aula dinâmica. E ele sentar ali, e eu falar assim, falem da salvação para ele. O que vocês vão falar? Porque não é difícil, vocês sabem as doutrinas todas que vocês estudaram, sabe? Mas para se falar de algo, tem que uma condição. A pessoa, para falar de alguma coisa, ela tem que ter o quê? Isso, tipo assim, algumas pessoas usam essa palavra com relação a funções de prerrogativo. Nós colocaríamos uma outra palavra. Eu gostaria muito que essa palavra surgisse. Conhecimento? Na verdade, para eu falar de algo, Você tem que ter Vivência. sim, está chegando, mas tem uma palavra. Vivência. Eu tenho que ter com relação a isso o quê? Eu tenho que ter o quê? Aqui, ó. Experiência. De quem é essa Bíblia? conhecimento. De quem é essa Bíblia? Minha, sua. Minha. Eu tenho sobre ela o quê? Minha o quê? Domínio. Ela é minha. Cuidado? Não. Essa casa agora é de quem, Jonas? Minha. E ela é sua o quê? Sobre seus cuidados. Responsabilidade? Não. Autoridade. Não, o que eu quero, eu não estou forçando, mas é porque é bom. Ou seja, quando uma coisa é nossa, Posse? está chegando lá, eu vou falar de algo que eu tenho o quê? Domínio. Domínio quer dizer o quê? Propriedade. Eu devo ter propriedade sobre aquilo que eu estou falando. Eu devo ter certeza do que eu estou falando. Ué, mas você é o senhor da verdade? Sim, passa a ser o senhor da verdade, entre aspas, se alguém ironizar você, porque eu tenho certeza do que aconteceu na minha vida, então eu tenho propriedade para falar com o Ronaldo. Eu tenho certeza absoluta, eu presenciei, eu evidenciei, eu vi e eu ouvi. E com isso eu fiz o quê? Depois disso tudo eu fiz o quê? Eu o quê? Aprendi. Não, que eu falo João 3,16. Todo aquele que nele o quê? Não pereça. Não, todo. Ele crê. Crê. Então depois que eu vi tudo isso, eu fiz o quê? Eu o quê? Depois que eu vi toda a verdade, foi tudo explanado para mim, Passou a crer. eu recebi isso, eu criei. Eu criei. Então, o que tem que haver na vida da pessoa? Se você olhar. Quando eu falo para alguém da salvação, ainda que eu fale da condenação, ela deve ver nos meus olhos o quê? Transformação. Não, nos meus olhos. Os olhos transmitem muita coisa. Fé. Fé. Verdade. Irmão, se você estava condenado ao inferno e de repente você é convicto por uma palavra que você não conhecia, de que você tem livramento dessa condenação iminente, os seus olhos vão transmitir Confiança. Confiança. esperança. Pela vida eterna. Que sentimento em você? Paz. Que a pessoa vai ver em você? Não, é sentimento com você falar com a pessoa. Qual sentimento você vai sentir? Raiva? Dor? Remorso? Alegria. Hã? Alegria. Alegria. A pessoa olha e fala assim, quantas vezes pessoas testemunharam sobre determinadas pessoas, assim que, mas eu vejo uma alegria tão grande nos olhos dele, uma alegria. Mas não é uma alegria porque eu quero ver essa alegria. Eu não tenho como não ver. Quer ver? Abra, eu vou iniciar pelo final do que eu vou falar agora. Abra em João. Não, perdão. Abra em Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, vocês sabem que fala sobre a miséria, o miserê que Davi estava vivendo, não é isso? Ó. Salmo 51. Por favor, hoje vocês, pela misericórdia de Deus, e eu orei à noite
e eu orei pela manhã, Espírito de Deus, faça com que os meus irmãos, as pessoas que estão debaixo de uma responsabilidade dada de ti, vindo de ti para mim, compreendam isso que vai ser dito. Bota no mudo aí, olha só, lê para mim, Joyce, o versículo 10. Todo mundo achou? 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peraí, vamos fazer o seguinte. Joyce, lê o 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então o que ele está fazendo? O que Davi está fazendo com isso? O que Davi está pedindo para Deus? Para não olhar para os pecados. Então ele está fazendo o quê para Deus? Pedindo perdão. Ele está fazendo o quê? Reconhecendo. E reconhecendo é o quê? Confessando. Ele está confessando. Senhor, eu assumo. Olha, eu até quis fugir de ti. Porque o Salmo todo fala isso. Mas eu assumo, Senhor Deus amado. Eu não tenho como correr do Senhor. E então faz o que? Repete, Joyce. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Certo. Beth, o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está começando a falar, Senhor, não. Eu sei que eu me afastei, eu sei que eu não tenho, pode ser simbolizando qualquer tipo de pessoa. Eu sei que eu devia estar com isso com propriedade, mas eu perdi. Mas eu te imploro, Senhor, eu imploro ao Senhor. Repete o 10, Beth. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ô, Ronaldo, está aberto aí? Lê alto e pausar. Alto, vai. O 11. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Ó, olha bem. Senhor, meu Deus, eu imploro, Senhor. Eu posso ter perdido isso. Olha bem. Imagina, tu está falando da pregação do Evangelho. Calma. Senhor, renove em mim. Não é, Beth? Crie em mim um coração puro. Renova em mim, Senhor. Renova, ou seja, enfraqueceu, diminuiu. Renova em mim um espírito reto. Aí o Ronaldo pronunciou: não me lance, não é, Ronaldo? Fora da tua presença. Ou seja, não me lança fora não, Senhor. Eu sou merecedor disso. Ó, é você. Estamos falando de nós. Eu sou o primeiro. Não me lances fora da tua presença e não faça o quê? Não retires o quê? Espírito Santo. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Silvia, está aberto aí? Tá. Lê o 12. Ó. Só o 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voltado. Ah, olha a chave. Nunca ninguém percebeu isso. Torna. Senhor, eu tropecei muito feio. Torna a dar-me essa alegria. Porque não é somente a convicção do perdão. Senhor, opere em mim essa alegria. Como que eu vou fazer quando as pessoas virem tristeza no meu rosto? Eu não quero confirmação do teu perdão, eu quero que tu renoves o que acaba sendo a confirmação. Renoves em mim a alegria de quê? Das suas bênçãos nessa terra? É isso que Davi está falando? Não. Fala alto. Da salvação. Entendeu, Ronaldo? Você está entendendo? Agora você vai ver por quê que a vida de uma pessoa que explana, primeiro ponto, que explana o Evangelho e a salvação para uma pessoa, tem que ver nos olhos dele a alegria. Ele não falou? Ó, torna a dar-me o quê? Alegria. Então a salvação, Beth, é um estado de alegria durante toda a tua vida. Joyce, durante todo o tempo que você viveu, uma alegria, você acorda e dorme. Eu não sou merecedor, mas poxa vida, eu tenho isso, e a sua boca não consegue se conter de falar para alguém que você sabe que daí uns minutos pode não estar mais na tua frente. E com isso, olha bem, o resultado disso, versículo 13, lê, Elizabeth, por favor. O 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi está sendo o que aí? Ele está com dúvida no que ele está falando? Não. Então ele está sendo o quê? Nessa frase. Ó, se ele não tem dúvida, ele não está demonstrando dúvida nenhuma. Convicto, né? Convicto, enfático. Ele está sendo convicto: Senhor, se tu me deres isso, não serei eu beneficiado.
Entendeu, Beth? Entendeu, Silvia? Não serei eu o beneficiado. Vão ser os pecadores, Senhor. Por quê? Repete, Silvia, repete você agora. O versículo 13 de novo. Com isso... Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ué, ele vai ensinar que tipo de pessoa que ele está falando aí? Pecadores. Não, mas é a palavra correta que você leu. Transgressores. Transgressores. E o que ele confessou há minutos atrás? Ser pecador. Então confessou as suas o que é? Transgressões. E transgressões, segundo as Escrituras, segundo a obra redentora de Cristo, elas são para serem o que? Segundo a contrição do ser humano. Há uma transgressão, o amor de Deus tem o objetivo de fazer o que com ela? O amor de Deus, ou seja, quando... Não. O amor de Deus, quando há uma transgressão, a transgressão não tem como escapar dela. Então ela deve ser o quê? Você não tem como pagá-la, não tem como... Perdoado. Olha bem, torna-se, o Senhor me dê essa alegria e me sustenta o espírito voluntário, então, Senhor, eu conseguirei ensinar aos pecadores. Eu quero que o Senhor visite isso no meu coração. Ele queria dividir com as pessoas, né? Sim, mas ele poderia dizer, Senhor, torna-me dar alegria para eu ser um rei bom, que eu conduza esse reino com justiça. Não, Senhor, eu quero que os pecadores saibam que o Senhor me perdoou de um pecado seríssimo. Então meus olhos vão se encher de uma alegria que eles vão ver. E eu tenho certeza, olha a garantia, eu tenho certeza de que eles se converterão. Eu tenho certeza, se o Senhor me der isso, eu farei com que pecadores se arrependam. Olha que autoridade, que propriedade na convicção do perdão de Deus. Então, como você pode falar para o pecador se você não tiver isso? Uma coisa simples, a primeira coisa, uma alegria. Quando você se alegra porque você tinha perdido uma coisa e achou, você se alegra tanto que você quer contar nas redes sociais, você quer compartilhar com seus vizinhos. Não foi assim com a moeda perdida, que a Bíblia fala? Quando encontrou uma moedinha, olha, eu encontrei. A salvação é isso. É isso. Você reencontra aquilo ali, olha o perdão de Deus. Mas, Geraldo, quantas vezes foi você? Eu não sei. A salvação acaba sendo um mistério individual diante de Deus. O Senhor trata segundo ele perscruta no seu interior, no seu coração. Sabe? Davi agora estava sendo visitado no coração e teve que ter muita coragem, porque Deus poderia achar no coração dele, ao invés de contrição, achar o quê? Iniquidade, rapina, maldade, maledicência e esperteza. O Senhor é um juiz o quê? Um atributo do seu Senhor é um juiz o quê? Ele age com o quê? Com justiça. Alguém vai perguntar, poxa vida, mas Deus condenar uma pessoa, se ele é amor, como pode ser isso? Sim, ele é justo. Ele é justo. Ele olha para o pecador e o desejo dele é que o pecador não pereça, mas que venha ao conhecimento da vida eterna, não é isso? Olha bem, João 4:29. Abre João 4:29. A primeira coisa, o primeiro detalhe de quem fala da salvação, se não tiver inteiramente, não é uma coisa opcional não, hein? A alegria, ela tem que estar na vida da pessoa. A alegria da salvação, fala. Só aqui já tem um passo a passo, né? Se a gente se concentrar, orar e pedir isso aqui, aquilo. Isso aí. É o passo a passo. Você falou certo. Ninguém percebe isso. Vocês sabiam que tudo que Jesus falou é o que você deve repetir para todas as pessoas. E se você deve repetir, você tem que primeiramente ter. Porque quando você confessa, confessa o perdão, pede o coração puro e o espírito reto, que Deus não me lance fora da presença, me dá a alegria da salvação para que eu possa testemunhar. E o que vai acontecer? Então, talvez os pecadores. Ensinarei os transgressores dos seus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Se não tem talvez, eles vão se converter, Senhor. Porque o Senhor conseguiu fazer isso comigo, que eu sou pior do que eles. O Senhor transformou a minha vida e me mostrou que o seu perdão é tão importante que eu devo falar desse perdão para todo transgressor. Todos sem exceção. Agora, onde que eu falei?
João. Você sabe que João 4 é famoso porque fala de uma mulher. Que mulher? Vamos falar alto. A câmera já não capta quase nada. Samaritano. A mulher samaritana, não é isso? Uhum. Todo mundo conhece a história dela, mas não vamos falar da história dela, não. Vamos falar de uma coisa que aconteceu com ela. Comparando com o Salmo 51. Davi colocou os pecados dele, não é isso? Diante de Deus, não colocou? Então, olha só, a mulher samaritana. Vamos lá. Deixa eu ver, eu marquei isso, olha só. Eu não vou falar da situação dela com Cristo, de como aconteceu, vocês sabem disso, né? Ela confessou que não tinha marido, ela assumiu, o Senhor falou para ela, se tu soubesse o presente que você pode receber hoje, não é isso que diz, logo no começo, se souberas o dom de Deus, isso quer dizer, numa linguagem de melhor entendimento, eu prefiro essa, mas alguém pode não entender, se você soubesse o que Deus quer fazer com a tua vida, tu que pedirias a Ele? Água, e Ele te daria uma água que mataria a tua sede para sempre. Entendeu, Ronaldo? Então olha só, olha o que a mulher falou depois de que teve toda essa experiência com Cristo, toda a experiência dela com Cristo. Versículo 29. Ó, vamos fazer o seguinte, a Joyce vai ler o 29 e a irmã Beth o 39, mas vai emendar, tá? Hein, Beth? Ó, vai emendar o 29 e emenda imediatamente, completa o Beth. Quando a Joyce acabar de ler o 29, completa o 39. Vinde, vede o homem. Peraí, só um minuto. Se prepararam aí? Que é uma emenda, como se fosse o 30, mas é o 29 e o 39. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Olha, Bela chegou para ele e falou assim, olha que maravilha, o homem lá falou que ele pode mudar a minha vida, que eu posso ter de repente um marido correto, que eu posso largar essa vida. Não, ele disse para ela o quê? Que você leu aí, Beth, no finalzinho? Ela testemunhou que ele falou tudo o quê? Disse-me tudo quanto tenho feito. Então disse o que da vida dela? Todos os seus o quê? Pecados. Pecados. Ou seja, e se ele disse todos os pecados, ele estava condenando aquela mulher? Não. Lembra que quando a mulher falou toda contente, ele falou assim, vai lá, chama teu marido, a mulher virou imediatamente. Olha o que é você cumprir aquilo que Davi fala. Não, senhor. Eu não sou nem de trazer marido, porque eu não tenho marido. Aí Jesus responde o que para ela? Qual é a frase? Dissestes bem, ou seja, é isso que eu quero ouvir de você. Um reconhecimento tão grande da sua condição diante de mim, um reconhecimento tão grande da sua fragilidade, da sua miserabilidade, da sua total inércia em fazer o bem, de que eu perdoo os seus pecados. Mas como resultado, você vai expressar essa alegria. A mulher disse que você sabe que a história diz que voltou correndo para a cidade, né? Então agora, Silvia, Beth, agora inverte. Lê o 29 e a Silvia emenda de novo. Emenda com 39. Imediatamente, está aberto aí, Silvia? Tá. Vai. 29, vou trocar agora. 29 a Beth lê e emenda imediatamente com 39. Tá. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Sim, esses homens creram pela palavra da mulher. Tinha ela algo de especial? Porque eles creram. O que aconteceu? Irmãos, é isso que não acontece. Ela transmitia a alegria Sim, mas em primeiro lugar, ela transmitiu para os patrícios dela, é isso? Para os que viviam na cidade. E todos, ela era uma pessoa nova que se apresentou para eles? Não, era conhecida. Então sabiam da vida dela, sabiam? saber. Vocês acham que a vida dela era uma vida o tempo todo de alegria? Ela deve ser uma mulher cabisbaixa, mal falada, totalmente deturpada socialmente.
por causa da sua condição, que ela mesma sabia que era verdade. No entanto, os homens não precisavam de uma prova. Poderiam falar assim: está maluco, mulher, você é uma mulher de má fama, você está no 5º marido, você já teve 5 maridos e agora está tendo um 6. Eles olharam para os olhos dela e viram alegria. Olha, eu tenho para mim que se apresentou a mim o Cristo e disse, ele conhecia todos os meus o quê? Pecados. Essa alegria começa a entrar no coração do salvo. Ó, vou te dizer, e tudo isso que eu citar é uma dependência da salvação da própria pessoa, não é somente de falar do Evangelho, não, da salvação. Olha só, Silvio, continuando aí, só para a gente complementar. O 40 em diante, por favor. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Não continua. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Vai embora. E diziam à mulher, já não tá, é... Só um minuto, vai ler. Preste atenção agora no testemunho de quem ouviu a palavra de você. De você. A Silva falou o seu familiar e deu esse fruto aí, esse. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nós mesmos agora temos a mesma experiência. Vocês acham que eles ficariam calados? Para começar, eles ouviram a verdade de o quê? Não. Eu estou dizendo Jesus. Ele era o quê em relação aos samaritanos? Samaritanos e Jesus era o quê? Salvador. Não, Jesus era o quê? Judeu. Judeu. E judeus samaritanos se odiavam. Você já começou aí. Sabe, agora nós ouvimos, não interessa. Não interessa. Continuando, irmãos, olha. Então, qual o primeiro ponto? Se você só pode falar de salvação se você tiver o quê? Que nós comparamos o salmo e a atitude dessa mulher. Qual a situação que tem que ter nos seus olhos? Alegria. Então, essa alegria tem que ser expressa quando você fala. Ela cria convicção, porque você sabe o que você está falando. E quando você tem convicção e alegria e propriedade daquilo que você recebeu, você não se importa se a pessoa recebeu ou não. Não é de pregar de qualquer maneira e é importante eu falar, não. Você não é atingido por uma tristeza porque a pessoa aparentemente rejeitou. Porque você quer no poder de quê? E da sua Justiça. sim, justiça, que vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então vamos ver o segundo. 2 Coríntios 4. Irmãos, não concordam que quando eu falei da primeira pregação, eu fui bem superficial na pregação? O primeiro exemplo, no início do estudo, essa superficialidade, essa situação de superficial da palavra, ela não pode acontecer, porque quando eu uso a palavra só de forma superficial, eu estou fazendo com o quê? Eu quero de você o quê? Eu estou falando da palavra para você, mas eu não quero que aconteça o quê? Se eu falar sobre rejeição, raiva de você, te chamar de fanático. Lembra na semana passada que nós falamos nós citamos que Paulo citou, nós somos lixo desse mundo. Ou seja, você é um covarde deixando viver as delícias desse mundo. Como nós temos medo de ouvir isso, nós somos superficiais, queremos falar da palavra, mas queremos ser queremos ser ecléticos, ou seja, aquele que participa de tudo, sabe? E se alguém perguntar, tá bom, então eu devo largar esse mundo, o que você responderia? Sim. Mas como? Se você, primeiro que você não larga. Você tem que ser exemplo. Não é questão de exemplo, não é que ele vai saber que você vive no mundo, você pode muito bem enganar qualquer pessoa. Está no mundo, mas não é do mundo. Mas você é enfático, ou seja, você sabe que a verdade deixa este mundo. Porque essa palavra foi dita por uma pessoa. Peregrino. Sim, tipo todas as pessoas que você vê nas escrituras, que se soubessem que podiam voltar para a sua cidade, teriam retornado. E Deus fala, mas buscando o quê? Uma cidade melhor, caminharam com alegria. Continuando. 2 Coríntios 4,
Falei da alegria, né? Uhum. Então, Tem até o corinho que fala, né? ah, A certeza da minha alegria, né? A presença de Jesus comigo, alguma coisa Jesus assim. Cristo é Jesus Cristo é assim. Conhece esse corinho? Certeza da Acho minha que não, alegria. eu não lembro. Tem aquele Jesus Cristo é o motivo da minha canção? motivo da minha alegria. A certeza Não, da corinho minha que ela tá alegria é a falando. presença de Jesus comigo. Um corinho que Tem um monte de músicas, mas as pessoas cantam, mas simplesmente repetem aquilo Mas ali. isso aí, assim, é real, né? O quê? Assim, quando ele fala, né? A certeza da minha alegria é a presença de Jesus comigo. Sim, olha bem. Vocês bem- lembram que você lembra do Salmo 51 de novo? Aqui, fala Que- que fosse que- um mantra, né? Olha, escuta, Davi só recobrou alegria porque foi o quê? Diante de Deus. Ele foi. Pecador. Não, Foi ele um homem foi segundo o quê? o coração. Não, ele foi perdoado. Perdoado. Ou seja, não tem como você recobrar alegria. Sabe, o perdão de Deus faz com que você. Nós vamos ler agora. Faz com que você, essa alegria, inunde o teu coração. Mas não é porque, eu tenho a vida eterna. Não. Eu não devia ter recebido nenhum perdão de Deus. Eu não devia. E, no entanto, Ele me perdoou, levantou meu semblante, disse: perdoados são seus pecados, não é isso? E então isso causou, tanto em Davi como na samaritana, um olhar de alegria, de júbilo. Ou seja, você não se importa com o que as pessoas vão pensar, você tem essa alegria. Continuando, 2 Coríntios 4, versículo 4, versículo 13. Acharam? Lê pra gente, Joyce. Todo mundo achou? Sim. Vai, lê pra gente, Joyce. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Ué. Alegria. Outra coisa. Se Davi pediu para Deus, você pode pedir para Deus perdoar os seus pecados. Mas será que você vai crer que foram perdoados? Não é somente que assim, eu pedi para Deus, Ele me perdoou o meu pecado. Repete, Beth, você na sua tradução, que deve ser mesmo da Jorge, mas repete o mesmo versículo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Ó, para aí. O mesmo sentimento. Nós temos, portanto, o mesmo sentimento quando cremos. Continua. Como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Ele está citando Davi, sabia? No Salmo. Eu criei, por isso falei, estive muito aflito. Olha bem, o Salmo já fala isso mais. Tem gente que fala que o Salmo é diferente. Não, o Salmo reforça. Nós falamos porque nós o quê? Cremos, então, ser visitado pelo Senhor. Você fala porque você crê. No finalzinho do Evangelho de João diz assim: estes sinais seguirão. Não seguirão aqueles que simpatizam. Não seguirão aqueles que acham maneiro. Não seguirão aqueles que fazem assim: deixa eu participar disso. Curiosos. Seguirão somente os que creem. Em meu nome pisarão serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Os que creem, eu dou esse presente. Então você fala isso. É uma questão. Você não tem como falar da salvação se você não crê. Então por isso Paulo fala: eu criei, por isso falei. No Salmo fala: criei, por isso falei, estive muito aflito. Ou seja, você está falando assim: olha, você não tem ideia, a minha vida não está bem. Se você vai pesquisar, a minha vida não está bem, mas eu creio tanto que eu estou passando para você que a sua alma pode ser resgatada. Irmãos, quantas pessoas nós convivemos, eu estou falando de mim. Todos os dias sabemos que a pessoa está condenada, mas não temos coragem de falar. Não é porque temos vergonha, não. É porque nós não temos. Não temos. E eu vou desafiar os irmãos aqui: não falamos porque não temos. E se não temos, sinto muito. Não somos o que dele. Filhos. Porque o filho ama quem? O Pai. O pai. Entendeu?
entendeu agora? Irmão, não se assustem. Da mesma forma como a pregação superficial, passa a mãozinha na cabeça e fala assim, olha, Deus é bom. Nós vamos falar que Deus é justo. A bondade dele está intrínseca nele. Vamos lá. Nós lemos já o... E eu creio, por isso falei, não é isso? Agora são 119, versículo 27. É para comparar com isso que Paulo está falando. 119, versículo 27. Não vou nem abrir não, porque eu diversas vezes pronunciei esse versículo aqui. Mas agora vamos relacionar com o que Paulo está falando. E se alguém tiver uma tradução um pouquinho diferente, pode ler também. Salmo 119, versículo 27. Acharam? Silvia, lê para mim, por favor. Se alguém tiver qualquer diferençazinha na tradução, pode ler também. Vai, lê, Silvia. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Todo mundo igual? Meditarei nas tuas maravilhas. Lê então. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Eu nem vou abrir a minha, que não está aqui, que é aquela, de acordo com os melhores textos, assim, faze-me atinar os seus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Ué, quem fala o quê? Para si? Fala para quem? Para alguém que vai ouvir. Ou seja, e qual a condição que está sendo imposta aí? Entendimento. Isso. Eu falo para o Ronaldo porque eu tenho entendimento do que eu recebi. Não foi uma convicção de alguém que falou assim, você é filho de Deus, você é isso, você é aquilo. Há um entendimento da tua vida que você fala para a pessoa. Estava debaixo de um juízo, eu estava debaixo de uma ira, e o Senhor me resgatou, e isso eu vim anunciar para você hoje. O que a Bíblia fala quando Jesus enviou as pessoas, falou que ia enviar as pessoas? Quando chegar numa casa, dizer o que na casa? Quando você chegar numa casa, falou para os discípulos, dizer o que? Uma frase. Lembra da frase? Não lembram? Paz. Vá. Paz seja Convosco. Se houver ali um filho da paz, a paz permanecerá. Isso é muito misterioso, irmãos. Se ali houver pessoas propensas a receber a salvação, ou seja, pessoas foram designadas, não é que um foi designado e outro não. Está marcado já para aquela pessoa, a pessoa está sendo visitada porque ela no íntimo, junto com seus pecados, sofre e quer uma solução. Eu me considero essa pessoa. A vida toda fugia dos meus pecados, assim, como eu vou me livrar deles? Nem era crente e sabia que ia para o inferno. Mas, se ali não tiver um filho da paz, o que a paz vai fazer? Quem é que lembra? A paz vai o quê? Retornar para si. E se vos rejeitarem, façam o que com as suas roupas? Não. Sacudir. Sacudir o quê? O que da roupa? O pó. Mas essa atitude de sacudir o pó, não tem nada a ver com o pó. É para o quê? Em o que contra eles? Sacudir o pó em testemunho contra eles. Outra característica de quem anuncia uma coisa tão preciosa, que abomina a rejeição, não o pecador. Ele abomina a rejeição. Ele odeia, porque a rejeição tem a ver com maligno e com pecado. Ou seja, a pessoa fala assim, eu não quero disfarçar, ele não fala a frase, mas o que ele está dizendo na alma dele, eu não quero isso. Então, a segunda coisa que nós temos que ter, eu creio, por isso eu falo. Não vou calar meus lábios, não é isso? Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar aos que Deus quer, abençoar, não é isso? Libertar, sei lá, é isso aí. Não, abençoar, libertar. Libertar isso? Libertar, ok, perdão. Essa música fala assim, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Ótimo, verdade. Mas não fala
o resto da verdade, porque essa frase, nenhuma maldição te alcançará, foi uma frase dita entre o monte Ebal, lembra lá em Deuteronômio? Mas repetiu em Deuteronômio. E o monte Gerizim? Do monte Ebal se pronunciava, o povo está passando, se pronunciava as maldições. E do monte Gerizim se pronunciavam as bênçãos. Do monte Ebal, se desobedeceres e não ouvirdes a minha voz, o que será quando entrares? Maldito será quando entrares, correto? E maldito será quando saíres. Do monte Gerizim, se atentardes para os meus caminhos, e nele se colocar, e obedeceres, quando você entrar, você vai ser o quê? E quando você sair, você vai ser o quê? Benditos. Entendeu? Então é isso que a pregação do Evangelho faz. Mostra a situação precária e caída do homem, mas vê um outro homem falando com ele com alegria e convicção daquilo que está falando. Então você realmente consegue, nós conseguimos falar da salvação para outra pessoa, porque isso é uma coisa seríssima que eu estou falando. Não tem como falar de uma coisa que nós não temos. E se não temos, perguntemos para Deus e falamos: Senhor, por que eu não consigo falar? Será que na minha vida houve uma contrição, um arrependimento mesmo? Será que eu abracei a sua salvação e obtive alegria na minha alma? Ou será que foi apenas um refrigério dos problemas que eu estava passando? Ou que eu estou passando? Isso não pode existir desse jeito. Eu li qual versículo? 2 Coríntios 4,13, não é isso? Não, Salmo 119, versículo 27. Faze-me compreender os teus caminhos. Só vou voltar com uma palavra mais original. Só assim eu falarei das suas maravilhas. Então eu tenho que ter o que do caminho? Conhecimento. E compreensão. Eu compreendo, eu entendo o que aconteceu na minha vida. Joyce, você só consegue falar para alguém se você entender. Eu entendo o que aconteceu com a minha vida. Eu sei, eu não posso calar meus lábios, eu não posso. Porque daquilo que eu fui salvo e resgatada, você depende, Ronaldo. Por exemplo, usando você como exemplo. Você depende, Beth. Então os meus lábios têm que pronunciar isso. E nos meus olhos que escondem, não conseguem esconder o caráter de uma pessoa, você verá, tem que ver a alegria disso que eu estou falando. Estão compreendendo até agora? Estão compreendendo? E se você não tem nada disso? Hipoteticamente falando. E se diante de Deus nós não temos nada disso? Nada. Não vou dizer a salvação, não temos nada disso, nem detalhe desse. Não consideramos os nossos pecados, mas falamos para as pessoas que elas devem largar o pecado. Não consideramos que somos miseráveis e dependentes da misericórdia e do amor de Deus, mas falamos para as pessoas que elas são. O que nós somos? Se isso acontece? Hipócritas? Sim. Em primeiro lugar, um hipócrita. Mas com relação a isso, que eu não tenho. Eu sou uma pessoa o quê? Mentirosa. Hã? Mentirosa. Sim, mentirosa, mas na verdade, vamos abrir Gálatas. Gálatas capítulo 6. Vamos deixar as escrituras falar. Porque você pode, hein? Você pode tanto conviver com pessoas que falam a mesma língua, você pode muito bem dizer: eu também falo a mesma língua. Você é isso? Sim, eu sou. Olha, antes dos irmãos verem, no livro do Peregrino, entenda bem, tem um encontro do fiel, um homem chamado Sábio Segundo o Mundo. Locais, em outras traduções. Ele foi conversando só com o fiel e ele falou das maravilhas de Deus e ele estava falando daquela coisa toda e o fiel ficou assim, estupefato. Rapaz, como esse homem conhece? É um Jerônimo na vida. Vou me colocar como exemplo. É um Jerônimo na vida. Nossa, entende tudo. Aí quando o fiel falou: vamos falar de coisas bem agradáveis mesmo, sim, puxa o assunto. Se você quiser falar de salvação, eu vou falar. Se você quiser falar de bênção, eu vou falar. Se você quiser falar do pecado e das bênçãos celestiais, eu vou falar.
Aí ele pegou e foi para o peregrino que estava mais à frente e falou assim, olha, esse homem aí é bom mesmo, hein? Esse homem aí, rapaz, ele mostrou muito entendimento. Aí o peregrino falou assim, eu conheço ele. Esse homem na minha cidade enganou muita gente. A conversa dele se envia tanto para um púlpito de igreja e a mesma conversa se envia para um boteco, ele fala no livro, uma taberna. Não tinha diferença nenhuma, ele podia conversar em qualquer lugar. Mas vai lá e questiona ele acerca da verdade que você conhece. Aí ele chegou para esse homem e falou assim, vem cá, como se manifesta a obra da graça no coração do homem? Aí ele respondeu na hora, a primeira coisa que faz a gente ter um grande clamor contra o pecado. Sim, pecadores da salvação. Está correto, Joyce? Tá. Então, anuncia aos pecadores da salvação. Mas aí o fiel falou assim, mas vem cá, não, eu discordo. Nós podemos muito bem clamar contra o pecado, olha só, por decência, não é isso? Num púlpito. Mas aturamos bem ele na nossa vida. A mulher de Potifar, ele fala assim, a mulher de Potifar clamou, gritou, tentou me agarrar, como se fosse uma mulher muito casta. Mas, na verdade, ela que foi o pivô daquilo ali. Ela que estava cometendo o pecado. José socorreu. Então, olha bem como é que são as coisas. Lê Gálatas 6, versículo 3. Depois disso, depois de hoje, irmãos, isso é bem objetivo, a escola hoje. Bote a cabeça no travesseiro e tomem coragem. Eu estou falando, eu sou o primeiro dessa fila. E tomemos coragem de pronunciarmos diante de Deus, Senhor, a minha vida tem sido uma hipocrisia, porque eu não consigo, estou falando de mim, eu não consigo manifestar a tua graça que eu digo que eu tenho na minha vida para uma outra pessoa. Por quê? Porque quando eu vou falar com ela, eu tenho a mesma vida que ela. Eu participo das mesmas coisas, mas eu quero mostrar que eu sou diferente, que ela pode continuar participando daquelas coisas que eu participo, que são condenáveis, mas que, contanto que tem o amor de Deus. Lebete, Gálatas 6, versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Silvia, lê? Mesmo? Sim, é mesmo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ronaldo, lê também. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Joyce? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si Eu mesmo. pedi para ler, não foi para acusação não. Foi para gravar isso. Se alguém cuida ser alguma coisa, mas na verdade o senhor sabe que você não é, ele está se enganando. Aqui quer dizer, se alguém acha que é alguma coisa. E isso acha que é. Já por quê? Com convicção de terceiros, ou seja, pessoas que botam na tua cabeça. Para com isso, Beth. Um exemplo, tá? Você pode ter a vida que quiser. Você pode, você pode casar de novo, você pode, porque você é uma filha de Deus e você tem a bênção dele sobre a tua vida. Entenda bem. Aí você começa a abraçar e ouvir isso. Mas o que você viu nos olhos daquela pessoa foi uma alegria efêmera, uma alegria baseada nas coisas deste mundo. Não é assim? Irmãos, eu tenho bênção para contar. Olha, eu tenho bênção para contar, eu tenho bênção para contar, eu quero contar bênção, eu quero contar bênção. Nunca ninguém aparece chorando, de joelhos, reconhecendo, me ajuda, porque não quer ser menor do que ninguém. Então, como que você vai falar da salvação se você não tem isso? Se você não tem. Olha, eu vou te mostrar a coragem para a gente encerrar. É a última parte. A coragem do homem. Atos, capítulo 3. Lembra que Pedro e João iam para o templo?
E tinha um coxo na porta do templo, chamado Formosa. Lembra? Deu alguma coisa? Então, quando esse coxo estendeu a mão para ele esperava receber o quê? Quem que lembra da história? Algum dinheiro para ajudar ele, né? Era um coxo, estava ali posto para pedir esmolas. Olha o que Pedro falou. Não. Deixa eu achar o texto aqui. O 3. Lê, Silvio, versículo 3. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Beth, o 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para mim. Olha aí. Olha pra gente. Irmão, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Irmão, levanta aí. Morando de rua, sujo, fedendo. Olha pra mim. Quando ele olhar, vai ver um burguesinho, um boyzinho de celular na mão. Olha a coragem que a pessoa teve. Olha para os meus olhos, olha para cá. Não estou falando, não vou citar um milagre em si. Você aqui primeiro e falou assim: olha para nós. Levanta a cabeça, olha para a gente. Lê Joyce, o próximo. Qual o versículo? 5. 5, vai. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Compara isso, Eu mando você, Silvia. Olha para mim, Silvia. Olha para cá. A Silvia olha, um exemplo, tá? Achando que vai receber a solução da sua vida. E ela não está errada. Só que não é o que ela pensa. Entendeu agora? Olha pra gente. Você está aqui todo dia. E você já limitou sua vida a isso. Mas eu digo para você que há resgate para a sua vida. Qual versículo você leu, Joyce? 5. O 5. E disse Pedro, lê para mim, o Ronaldo, o 6. Alto, lê alto. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Para um minuto. Eu não tenho nada que seja da tua vontade. Olha a característica de quem prega a palavra. Ele não faz assim, ele não olha a vida da pessoa e fala assim: olha, Deus pode te abençoar, te tornar melhor, que para isso eu precisaria pregar somente para quê? Para falar assim: Deus pode melhorar a tua vida, Deus vai levantar a sua vida. Eu teria que pregar para quem? Para os doentes e mendigos e aleijados? Não, eu teria que pregar para pessoas que eu quero pregar a salvação, mas que já tenham uma coisazinha, uma basezinha. Pode ser até pobres, mas esse homem tinha alguma coisa. E o que ele também não tinha na vida dele? Saúde. Mas ele não vai ser enfatizado. Repete o versículo até o final, o Ronaldo. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Quem tem diferença no final? Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Antes ele falou para olhar para os olhos dele. Alguém vai dizer assim: já você está falando de milagre. Não estou falando de milagre. Olha bem. Silvia, lê para mim aconteceu o milagre, né? A Bíblia fala que ele se levantou para ganhar tempo. O versículo 12, Silvia. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Quero chamar a atenção para isso. Quero chamar a atenção. Pode parecer uma coisa, isso aí não está comentando, não. É isso que você vê em toda agremiação religiosa. A espera de milagres, para que esse milagre possa infundir em você uma possibilidade de conversão. Não é isso? E se acontecem milagres, a enfatização não é de Cristo. Claro que é, porque eu não sou bobo de falar que são dos homens, mas eu conheço tal pessoa que é só levar lá. Esse homem tem o dom da cura. E o local começa a ficar famoso. Entendeu, Beth? Entendeu, Joyce? Começou a ficar famoso. Mas o problema está, irmãos, vocês estão olhando para a gente como se nós tivéssemos feito isso. Não fomos nós. Nós não fizemos nada. Ele queria abafar o milagre. E queria fazer aquilo que é o nosso dever. Apresentar quem? Cristo.
E com ele o que para o homem? Salvação. A salvação. Então, a primeira coisa que um homem, uma pessoa que prega, ela tem o cuidado de não ser merecedora daquilo ali. De não ser olhado e falar assim, olha, é um homem na minha vida. Você não pode pedir uma pessoa de falar, mas deve tomar muito cuidado com isso, para que a glória, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, não preste atenção que apenas Deus enviou você. Continuando, lê o versículo, você leu o 12, não é isso? Não. Foi o Ronaldo que leu? Não. Quem leu o 12? O 12, lê o 13, por favor. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse... A coragem, começou a acusação. Irmãos, a pregação do Evangelho é um anúncio da culpa. Se você não conseguir falar da culpa de alguém, como ele vai crer? Vocês crucificaram, Pilatos estava disposto a soltar, isso Pedro falando. Mas vocês falaram, não queremos que crucifica. Olha a continuação, continua Silvia. Mas vós negastes o santo e o Qual justo. versículo? 14. Vai. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Tudo bem, o que ele está falando aí? Essa pregação está acontecendo. Ele está dizendo o seguinte, ao invés de vocês receberem aquele que pode resgatar as vossas almas, vocês estão escolhendo no lugar dele quem? Então isso simboliza quem? Pecador. Não. Esse homicida que eles estão escolhendo, o assassino, simboliza quem? Diabo. Satanás. Na verdade, você prefere continuar com aquele que você não quer assumir, que é o pai da mentira. Então a pregação do Evangelho é olhada para você com a convicção daquilo que você foi enviado a fazer. Ou seja, você não tem como falar de uma coisa que você não tem. E Pedro e João tinham. Eles tinham isso. Não foi porque andaram do mestre, não. Porque todos eles prevaricaram contra o mestre. Dormiram quando mais ele precisava de ajuda. Fugiram quando mais ele se apertou. E ainda negaram ele e até o chamaram de vigarista para se defender. Sabe? Então, isso não é diferente na nossa vida, não. Continuando, qual versículo você parou? 14. Deu 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então o que ele está fazendo? Ele está falando da cura? A fé nele que vocês crucificaram, que vocês têm essa carga de pecado em cima de vocês condenatória, fez com que esse homem sarasse, mas não para que vocês vissem o milagre, para que vocês vissem que ele está disposto a perdoar. E vocês vão ver no restante da mensagem dele, Pode continuar, Silvio? E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Aí é lícito, Beth. Agora sim é lícito. Não você passar a mão. Mas você fala assim, eu sei que você fez com ignorância. Não inocência, não confunda ignorância com inocência. Quando você espanca o animal, você está sendo o quê? Você espanca o animal, ele está espancando, botando toda a sua raiva nele, um cavalo, alguma coisa. Você está sendo uma pessoa o quê? E em si o quê? Uma pessoa como o animal é. É um título muito feio. Irracional. Estúpido. Estupidez. Você entendeu? A ignorância no original da lei, eu sei que vocês fizeram isso por estupidez. Porque vocês acharam que poderiam comandar a vida de vocês sem ter nenhuma condenação. No entanto, agora aconteceu esse milagre, você vê o que de nós? Aconteceu esse milagre aqui, você vê o que nós estamos falando com vocês, tem o quê? É verdade. Então tem, lembra da palavra? Propriedade. Propriedade, nós sabemos o que nós estamos falando. Lembra quando Jesus curou o coxo? É porque eu tenho que enfatizar isso. Lembra quando Jesus curou aquele coxo que desceu pelo teto, Beth? Lembra? Os seus pecados são perdoados. Foi a primeira coisa que falou. E vendo-lhes a fé, disse ao coxo, perdoados são os seus pecados. E imediatamente os fariseus pensaram, quem é este
que pode perdoar pecados, senão somente Deus pode perdoar pecados. Aí a Bíblia fala assim, conhecendo o pensamento, fala assim, vem cá, o que é mais fácil? Preste atenção. O que é mais fácil? Dizer. Mais fácil dizer. Vocês que vão responder. Que a Bíblia não mostra a resposta, mostra apenas oração. O que é mais fácil dizer? Perdoado, perdão. O que é mais fácil eu falar? Você falar. Falar, frase. Perdoados são os seus pecados ou levanta nessa caminhada. O que é mais fácil? Perdoados são os seus pecados. Por que é mais fácil falar? Pensa. Existe alguma coisa que eu posso comprovar que não é verdade? Comprovar, Isso. Mas se você fala levanta e anda, reforça o quê? A primeira frase reforça? Perdoados são os seus pecados, para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, porque eles não conseguiam curar um coxo. Então entenda bem, a pregação daqui do templo foi para mostrar que o caráter de pregação dos apóstolos era esse. Não vamos olhar para isso que aconteceu. Isso aqui o mestre já falou o que ia acontecer. Seguirão os que creem. Seguirão os que creem. Mas isso vai evidenciar que nós vamos falar isso. Então, estamos terminando. Repete o 17, Silvia, e continua. Já fechou E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Certo. E padeceu por causa de quê? Dos pecados. Dos pecados, certo. Agora, Beth, olha por que eu digo que... Preste bem atenção, porque eu digo que o milagre foi a característica para enfatizar essa acusação. Ele acusou o tempo todo o pessoal. Vocês repararam? Acusou. Agora, olha o conselho que ele deu. Leu 19, Beth. Perdão, leu 19 e emenda com 23. Assim que acabar de ler 19, já emenda com 23. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham a... Essa dívida está sendo cravada na cruz e está escrito assim, tetelestaio, está consumado. Ou seja, apagado. Eu paguei a dívida do Ronaldo, mas com isso, o Ronaldo fez o que diante de mim? Se arrependeu e assumiu a sua condição de pecador e de necessitado da salvação de Cristo para a sua alma. Então, repetindo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E essa é a missão da pessoa que prega, que anuncia. Se você não consegue fazer isso, se você não tem isso, se eu não tenho isso, eu engano a mim mesmo. Então, tomara que se alguém vir a escutar esse estudo, possa acordar por uma coisa. Sim, eu não consigo falar da salvação, eu consigo repetir o que fala todo mundo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é isso, mas isso não salva a alma da pessoa, porque não são confrontados o que dela? Os pecados, não confrontam os pecados. Eu precisei de ser confrontado os meus pecados, para que eu pudesse crer, que o Senhor pode me conceder a salvação da minha alma, mediante o confessar e o arrependimento da minha vida. Então, arrependei-vos, pois, versículo 19, e convertei-vos para que sejais apagados dos vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E acontecerá, porém, vou acrescentar, porém, que toda pessoa que não escutar isso será o quê? Exterminada. Vamos encerrar. Aquele que crê e for o quê? Que diz, aquele que crê e for, será salvo. A Bíblia fala assim, pois aquele que crê e for batizado, não é isso? Será salvo. Ou seja, aquele que crê e confirmou, fez questão de confirmar publicamente. Ou seja, eu pronuncio, então agora tem que concorrer. Toda vez que eu me voltar para o pecado de novo, eu vou falar, você não é aquele que se arrependeu da vida de pecado? Mas aquele que não crê, já está o quê? Condenado. Pois a ira de Deus permanece sobre a vida dele. Então os irmãos entenderam, com um breve estudo, que Deus colocou no meu coração, entenderam que você não consegue falar daquilo que nós não conseguimos falar daquilo que nós não temos.
Mas quando temos, nós conseguimos falar. Então isso aí é uma admoestação fortíssima das Escrituras. Eu criei, por isso o quê? Então, lembra-te, Beth, quando você estiver com toda a sua volta, lembra-se, eu criei, por isso a minha boca se abre. Ronaldo, lembra-te que você só pode falar da salvação para alguém quando você a tem. Lembra-te da tua mãe, eu estou aconselhando a cada um, e eu vou chegar a mim. Lembra-te da tua mãe, que você olhou nos olhos dela e viu que ela sabia o que tinha, entendeu? E falou para você. Joyce, a mesmíssima coisa, vai começar pela tua filha. Você vai falar que você tem propriedade, que você realmente crê, que você ama tanto quem te salvou, ao ponto do amor que você tem pela sua filha parecer nada. Você não vai calar os seus lábios porque você quer que a sua filha, Deus conceda salvação para ela ao crescer. Silvia, a mesma coisa com a sua família. Eles precisam e carecem de ouvir daquela pessoa que é a única na família que conhece a palavra. E alguém vai falar, Jerônimo está botando a gente na parede? Não. Os meus familiares precisam ouvir, os meus vizinhos precisam ouvir de mim. Toda vez que eu me aproximo do balcão, eu tenho que falar dessa verdade, porque senão essa verdade não está em mim e eu engano a mim mesmo. Botou a gente em xeque? Não. Porque eu vou falar uma outra palavra. A graça de Deus existe para isso. Vocês não estão caminhando, não dizem estar caminhando para herdar o reino. Vocês não dizem ter largado esse mundo. Façam prova de vocês mesmos. E verifiquem se vocês largaram esse mundo. Vocês estão dispostos a perder tudo nesse mundo, por amor a Cristo. E eu garanto a vocês que os nossos lábios não vão cessar um minuto. Que teremos uma fúria tão diabólica sobre a nossa vida, porque ele não há um ódio tão grande do inferno como você pronuncia com propriedade a salvação de Cristo. Você pronuncia porque você a tem. E você foi dado para você por graça, por misericórdia. Então você também transmite por graça e misericórdia. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Bendito Deus e Pai. Deus de infinita bondade, Deus de amor. Deus de bondade e misericórdia, seu Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos envergonhados, Pai. Porque não temos coragem de mandar uma pessoa olhar para os nossos olhos. Seu Deus amado, não conseguimos expressar a alegria que deveríamos expressar, porque não a temos para o Senhor Deus. Por isso, Pai Santo, eu me volto ao começo do estudo e pronuncio as mesmas palavras do servo Davi. Não me lances fora da tua santa presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da minha salvação. E assim, Senhor meu Deus, quando essa alegria for verdadeira dentro de mim, eu conseguirei falar para os pecadores. E eles não vão somente ouvir, eles vão se arrepender e vão se converter. Porque a alegria vai fazer isso com eles, Pai. Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor tome os meus irmãos que têm ouvido domingo após domingo a tua palavra. Senhor Deus, toma a minha vida. E se há indícios, Senhor Deus, de hipocrisia e negligência, eu te peço, eu te confesso diante do Senhor, ó Pai, e que meus lábios pronunciem aquilo que eu estou recebendo de Ti, Pai. Que as pessoas olhem nos meus olhos e vejam essa alegria. Que uma pessoa destruída possa olhar nos meus olhos, ainda que ela espere alguma coisa, Pai. Eu pronuncio para ela que eu não tenho nada para dar do que ela quer, mas eu tenho para dar para ela o que ela necessita.
Em nome de Jesus Cristo, nós choramos agradecidos. Concede um domingo diante do Senhor, ó Pai. E um início de semana na tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos encerrar.